Tô aceitando o pessoal que tá entrando, tá? Beleza. Oi, Ana Paula, Ana Vitória, Dinei, Giovanni. Só os corajosos estão voltando, hein? Jordana. É o Jordan, viu? Não é a Jordana, não. Ah, você que era Jordana. Tá tirando, né? Ai, tá. É a idade. Não se preocupa não. A gente vai ficar meio cega. Vai enxergando direito. Vou dar aqui só um minutinho. Porque senão depois eu desconsigo. Oi, Raíssa. Vi você. Não se esconda de mim. E aí, gente, fala aí o que vocês estão fazendo da vida pra mim, por favor. Dá um tempinho aqui, vamos conversar algo. Jogando e jogando, dormindo, comendo. Ai, gente, eu vou voltar acho que 10 quilos mais gordo. Nossa, eu não consegui fazer. Nossa, eu também, viu? Eu passo meu dia inteiro comendo. Aí, às vezes, eu tô na madrugada, eu passo a madrugada inteira comendo também. Eu acordo pra beber água, quando eu vejo eu tô comendo, né? Eu também. Podia comer a casa. Tô aceitando o povo aqui, os corajosos que vão voltar pra mim. Ai, Toruga, eu tô aqui. Agora que eu parei de falar, é fácil, né? Quando vocês estudarem sozinhos, porque assim, às vezes eu falando aqui fica muito simples, mas quando vocês lerem o livro, sozinhos vocês conseguiram entender também? Ou tiveram alguma dificuldade? Teve algumas pessoas que me procuraram, falando que não estavam entendendo nada. Uma coisa assim, gente, a física e química, o nome já Aquele professor. né? Mas assim, é tão simples, abre a cabeça, é algo assim, vocês são tão inteligentes, tão bons, né? Eu te vi, não vou responder. Gente, por que vocês não deixam ver vocês? Eu tô com saudade. Ah, não. Tirar uma foto. Aí, eu queria tirar uma fotinha assim, ó, pra fazer. Vai aparecer só a luz. Tia, eu tô toda cagada, então não vou colocar minha câmera, senão eu colocava. Acabei de acordar. Ah, não, gente, vocês são lindos, novos. Tia, eu nem tomei café, tô morrendo de fome, só tô pensando no meu pãozinho. Eu marquei E 9 nem horas. há como tirar foto, pelo amor de É muito Deus. cedo Eu pra... marquei 9 horas e... O Richard aqui me chamando, disse que não tá achando. Eu tô acordando 7 horas todo Falar dia. pra ele que a aula já tá acabando. Boa. Quem tá acordando 7 horas todo dia? Eu. Ai, meu Deus. Mentira. Eu só Beleza, eu vou te mandar mensagem todo dia 7 horas, então. tem aluno me pedindo o link da aula. Quem que é essa pessoa? Vai tá parecendo a voz do Jordano. Quem que é? Todo dia vai me mandar mensagem 7 horas. Eu, João Lucas. Véi, essa voz não é de João Lucas, a que falou que acorda 7 horas. É o Jordan, conhece? Famoso. É o Jordan. Ó, gente, Ai, João acorda 7 horas. Eu Já acordei 1h da tarde, mandei às 7 horas. Gente, eu tenho tanto assunto pra conversar com as pessoas que eu acho que se eu começasse a conversar, eu não ia parar mais. né? Ai, gente, foram muitas novidades, muitas coisas boas e ruins acontecendo. Muita emoção. Emoção. Nossa, na nossa primeira aula tinha quase 40 pessoas. Eu bati um recorde das... Teve aula que o senhor Gustavo tinha 10 alunos. Gente do céu. Pessoal, acho Tia, você vai tá dando aula de live lá no Delta? Então, lá eu fiz uma aula e eles cancelaram o Zoom. Porque todas aquelas coisas de fraude e tal. E aí a gente ficou sem ter live. Aí quando foi essa semana, a gente vai usar lá o Google Meet. Aí vai voltar. Ah, Vou usar o Zoom. Na hora que eu aprendi a mexer nisso aqui, assistindo um tutorial de tudo pra aprender a mexer. ai, tia, é difícil mais, credo. Ó, falar pra vocês, eu também não acho fácil, não. Eu falo pra vocês, eu não sei se é a idade, mas... Até hoje eu não sei mexer, então... Gente, esse chat aí. E deixa eu te falar, ainda tem um pra educação física e o Zoom é pra todas as aulas. Aí gastei minha memória tudinho baixando o aplicativo. Então, gente, vou fazer o seguinte. Vamos voltar pra aula. Muita gente já voltou. E eu vou voltar lá do slide onde eu parei. Só achar ele aqui. Uhum. Ó, o seguinte. Eu vou voltar aqui só no conceito lá do movimento. Tá, peraí. Esse aqui, né? Então, é o seguinte. O deslocamento, gente, a função do deslocamento é calcular o espaço percorrido. Para isso, a gente usa a fórmula, né?
a fórmula do deslocamento é ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. Essa é a fórmula do deslocamento. Para essa primeira etapa, nós vamos aprender 4 fórmulas. Nessa aula, nós já vamos aprender 3. E aí, a outra fórmula vai ser semana que vem, tá? Que é a fórmula do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Mas, ó, então, quando a gente for fazer a prova de física, são 4 fórmulas. Eu gosto de falar isso porque fica claro na sua cabeça que essas fórmulas são diferenciadas. Opa! Eu tô aceitando um pouco aqui, por isso que eu tô meio desconcentrada, tá? Mas elas se unificam. Muitas vezes, para você achar um dado, por exemplo, quando a gente for usar a velocidade média, para você encontrar o dado da velocidade média, primeiro você tem que calcular o deslocamento, depois você calcula o intervalo de tempo, só então você joga os dados na fórmula da velocidade média para calcular a velocidade média. Então, por mais simples que pareçam essas duas fórmulas que nós vamos aprender aqui, elas são extremamente necessárias para você, lá na frente, quando a gente pegar fórmulas mais complexas, em vários casos na física isso acontece. Primeiro você calcula um dado, encontra ele, para depois jogar na fórmula que você vai usar. Então, isso é bem comum. Outra coisa, gente. Vocês lembram lá da aula de química que a gente falou um pouco sobre densidade? Onde eu ensinei vocês a primeiro montar a fórmula, retirar os dados e só depois jogar na fórmula? Vocês têm que fazer isso em física. Então, quando vocês forem resolver o exercício, por mais simples que pareça, ó, por exemplo, este exemplo que tá aqui, ó. Olhando, eu nem precisaria da fórmula para saber o resultado. Mas é interessante você criar esse hábito de jogar na fórmula. Porque só assim você... Alguém tá quebrando. Tem alguém, a casa de alguém tá indo. Só assim você vai ter noção, tá? Para depois, quando chegar uma fórmula mais complexa. Vamos voltar aqui para onde nós paramos, então. Ó, esse movimento do deslocamento, ele recebe nomes. A gente vai começar a depois trabalhar com gráficos e eu vou querer saber se o gráfico do movimento ele foi progressivo ou retrógrado, tá? Para saber isso, eu vou ter que analisar. Então, vamos pensar nessa imagem aqui, ó. O meu carrinho, ele partiu do quilômetro menos 20. E ele foi até o quilômetro 80. Percebe que ele está indo. Esse movimento aqui, que ele vai dar um resultado, quando o ΔS é maior que 0, se eu fizer o cálculo aqui, ó, se ele saiu do quilômetro menos 20, é o espaço inicial. E ele foi até o quilômetro 80, que é o espaço inicial. Qual foi o deslocamento desse carro? Pensa aí. Rapidinho, dá para fazer de cabeça. Rapidinho. Foi o quê? 100, né? Ele deslocou 100 quilômetros. Só que, ou seja, o ΔS é maior que 0. Quando o ΔS for maior que 0, eu vou falar que esse movimento ele é progressivo. Seria mais fácil eu falar para você que ele foi para frente. Mas você tem que entender, porque geralmente o exercício pode não estar tão claro. Mas em relação assim, quando o móvel ele está indo para frente no movimento retilíneo, eu vou falar que esse movimento ele é progressivo. Só que aí esse carro ele voltou do ponto 80 para o 40. Quando eu estou voltando e quando o ΔS é menor que 0, eu digo que o movimento é retrógrado, ok? Ou regressivo. Mas o nome correto, mais utilizado nos vestibulares hoje é retrógrado, ou seja, ele está voltando. Alguma dúvida nisso, gente? Isso aqui é só nomenclatura. Aí eu trouxe esse exercício aqui para vocês. Eu vou dar um tempinho agora para vocês olhar para essa figura, tá? O que eu quero que vocês vão aplicar, então, todos os conhecimentos que nós já aprendemos de deslocamento, só tentar encontrar a resposta aí para mim, ó. Vou ler para vocês. Entenda a figura. Como um objeto que se move de acordo com o sentido de cada trajeto. Então, eu tenho aqui um objeto que está se movendo, ele partiu do metro. Aqui a gente está trabalhando com metros, tá? Daqui a pouco eu vou falar das unidades de medida. O SI padrão para deslocamento é metros por segundo, tá? Mas também pode ser utilizado quilômetros por hora. Vai depender do exercício. Vocês têm que ficar atentos nas conversões que nós vamos aprender daqui a pouco. Ó, então, quanto deslocou ao total, de acordo com a figura, a pequena bolinha?
Depois, qual foi o deslocamento efetuado da posição -2 até 4? Rapidinho, isso aí você faz em 2 minutinhos. Vou dar 1 minuto que eu olhar no relógio. 9h39, 9h40, a gente conversa de novo. Se saiu de -2 foi até 4. Quanto que deu? Matemática básica. Basicaça, né? Gente, a matemática aqui é o que menos importa. Assim, porque ela é básica, é simples, né, subtração e adição. O que vocês têm que focar é no conceito, é na aplicação da fórmula e na compreensão de retirar os dados, e principalmente de física, é muito o quê? Interpretação de texto. Quando você lê o exercício, você tem que entender se o texto, o que o texto quer de você. Por exemplo, quando a gente for aprender velocidade média, pode confundir um pouquinho. Por quê? Porque o aluno, o exercício da velocidade média, ele pode querer o deslocamento, ou ele pode querer o intervalo de tempo, ou ele pode querer a velocidade média. E como que o aluno vai saber o que o exercício quer? Só se ele souber interpretar. Então, a matemática, por enquanto aqui, é o mais básico. O que a gente está aprendendo é interpretação. É ler um exercício e aprender a retirar deles os dados. Então, aqui, ó, para facilitar isso de ganhar tempo, eu já fiz um esqueminha aqui com as respostas. Confere aí se você acertou. Todo mundo acertou, né? Foi o... Pra fazer? Era para fazer, né? Então, aqui, ó. Ai, que burro. Quando deslocou o total, de acordo com a figura, a pequena bolinha, então a bolinha deslocou 10 metros, né? Lembra de fazer o joguinho de sinal, menos da fórmula, menos do deslocamento inicial, tá? Aqui é a mesma coisa. Qual foi o deslocamento efetuado dos 2 até 4? 4, espaço final, menos da fórmula e menos 2 do espaço inicial. 4 mais 2, 6. Lembrando aqui de colocar a unidade de medida, metros, porque o meu exercício está trabalhando em metros. Ai. Alguma dúvida? Aqui eu falo das unidades de medida. Para deslocamento, a gente trabalha com metros, centímetros e quilômetros, ok? Essas são as unidades de medida de deslocamento. Então, nunca esqueça de, no final do exercício, você colocar a unidade de medida. Se o exercício está em quilômetros, a resposta tem que ser em quilômetros. Se o exercício está em metros, a resposta tem que ser em metros. Isso não vale para velocidade média. Vocês vão ver, eu trouxe até um exercício aqui para a gente ver, que às vezes a velocidade média, ele te dá todo o exercício em quilômetros por hora, mas que é a resposta em metros por segundo. E aí, o que a gente vai fazer? Fazer uma transformaçãozinha, que eu já até passei para vocês, e tá lá no... Esse slide que não tá na plataforma, porque eu expliquei para os meninos no começo da aula, se alguém perdeu, eu vou disponibilizar esse slide para vocês hoje, porque eu acho que ele ficou bem melhor do que o texto que eu tinha feito em forma de texto do Word. Acho que aqui está mais organizado, bem explicado e mais resumido. Então, eu vou postar lá hoje, aí quem quiser depois... Essa aula também eu estou gravando, depois eu vou postar ela para vocês também, tá bom? Então, vai dar tudo certo, galerinha. Que ótimo, que ótimo. Diana, Oi. você vai postar lá no site? Vou hoje ainda. Esse slide todinho que eu tô usando nessa aula, mais a aula gravada, tá? Tá bom. E aí, eu tô gravando aqui. E é aquela tarefa lá, você vai corrigir em live ou não? Então, eu quis fazer essa primeira live explicando o conteúdo que eu achei que era necessário, porque eu recebi muita mensagem que não tava entendendo nada. Eu não entendi nada, sinceramente, nem fiz. Aí, por isso que eu preferi explicar. Mas no finalzinho aqui, tem uns exercícios. Ô, para de vibrar esse celular aí, desliga aí, ô. Só que, gente, depois vocês assistam de novo, com tempo, com calma, porque eu acho que a maioria deve estar entendendo que o propósito aqui é a gente aprender a fazer a leitura. Como eu disse para vocês, a física, a cinemática, ela é baseada em descrição. Todo o processo ele é descritivo. Então, você vai ler um exercício, interpretar o exercício, retirar dele o que ele quer. A parte da matemática, por enquanto, ela é muito básica. A gente vai aprender primeiro a trabalhar com fórmula, ler as fórmulas, retirar os dados da fórmula, montar a fórmula. Então, é isso que a física, no início, ela vai te ensinar. Depois, os cálculos começam a ficar mais complexos. Aí vai unir, né, a compreensão da fórmula, a interpretação do texto,
com a parte da matemática, mas vamos com calma. Dentro da cinemática, nós vamos ter outra fórmula. Essa fórmula ela é igual à fórmula do deslocamento, só que aqui eu trabalho outra grandeza, aqui eu vou trabalhar o tempo. Lá na fórmula do deslocamento, eu trabalhei com o... Eu fico olhando para a câmera, né? Eu tinha que olhar para a câmera. É muitas câmeras. Ó. Gente, presta atenção. Lá na fórmula do deslocamento, eu trabalhei com espaço. Agora eu vou utilizar a mesma regra, só que eu vou usar outra grandeza, que é o tempo, tá? Mas a fórmula é o mesmo. O que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é o cálculo do tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, eu vou pegar o tempo final gasto e diminuir pelo tempo inicial. Aqui tem só uma regrinha. No deslocamento, eu poderia trabalhar com números negativos e ter um movimento retrógrado, por exemplo. Isso é comum. Já aqui no tempo, eu não tenho como voltar no tempo, né? Então, o tempo, ele é sempre positivo, porque eu tô sempre, mesmo que eu esteja voltando, o tempo ele está indo para frente. Mesmo que eu fui para a escola, depois eu voltei para a escola, mas o tempo ele continua progredindo. Então, o tempo ele é sempre positivo, tá? Delta T, o que é o delta T? Delta, lembrando para quem perdeu no começo, é a variação, o T é o tempo, TF, tempo final menos o tempo inicial. Então, é só isso que nós vamos calcular. Aqui eu trouxe só esse exemplinho aqui, ó. O tempo, ele saiu do tempo zero e foi até 3 segundos. Qual que é o tempo que essa pessoa gastou? 3 segundos, né? Então, é o seguinte, a unidade de medida para tempo que nós vamos trabalhar são minutos, horas, dias ou meses. Mas o SI para tempo é segundo, tá? Então, aqui eu nem coloquei aqui, ó, segundo. O SI é segundo. O SI para deslocamento é metros e o SI para tempo é segundo. Por isso que a gente vai unir essas duas grandezas agora na fórmula da velocidade média. A velocidade média, ela trabalha o deslocamento dividido pelo tempo. Por isso que sempre a resposta vai ser em metros por segundo ou quilômetros por segundo. Gente, eu vou parar. Delta S dividido por delta T. Isso. Essa é a fórmula do intervalo de tempo. A nossa próxima... ficou na ordem errada. Isso aqui A nossa próxima fórmula é a velocidade média. Mas eu vou ter que parar, porque agora, daqui 10 minutos, eu tenho outra aula. E aí, nós retomamos a aula na sexta, baseado na velocidade média. Mas só para vocês fazerem os exercícios, eu vou explicar. A velocidade média, gente, rapidinho, é nada mais que a razão entre o delta S, que era o deslocamento, dividido pelo delta T, que é o tempo. Então, às vezes, o exercício, ele não vai te dar o deslocamento. O que você vai fazer? Você vai lá, calcula o deslocamento primeiro, depois você joga na fórmula. Às vezes, ele não vai te dar o intervalo de tempo. Você vai lá, calcula o intervalo de tempo. Como que eu vou fazer isso, professora? É só você jogar na fórmula, ó. Delta S não era espaço final menos espaço inicial? Delta T não é tempo final menos tempo inicial? Joguei na fórmula, descobri o delta S. Vem cá e põe ele aqui em cima. Descobri o delta T, coloco aqui e divido. Assim eu vou encontrar a minha velocidade média. Bem rapidinho assim, só para você entender, tá? Mas a velocidade média é essa razão do deslocamento entre o espaço e o tempo. Eu vou relacionar isso numa grandeza só e a gente chama isso de velocidade média. Porque, gente, eu vou entender o seguinte, eu tô indo para a escola, só que eu vou no mesmo, por exemplo, eu saio da minha casa a 30 km por hora. De repente, eu tô a 60. De repente, eu tô a 30. A minha aceleração, ela vai mudando. Então, eu não gasto o mesmo tempo. Aí, para calcular esse tempo que eu gastei, o espaço que eu percorri, eu uso essa fórmula da velocidade média. Então, é isso, tá, gente? Eu coloquei esse exemplinho aqui para vocês, que é a transformação. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês hoje, tá? Daqui a pouco, eu tenho uma aula com o 8º ano agora às 10. Terminando a aula, eu vou colocar esse slide lá no fórum, não. Ah, gente, ainda bem que eu lembrei aqui do fórum. Lá, essa semana, tem uma pergunta aqui no fórum para vocês responder lá. É importante, por quê? Porque os fóruns que eu tinha feito antes, ninguém estava participando. E o fórum é meio que uma chamada, entendeu? O fórum é um jeito que eu sei, apesar de que eu sei quem entra e quem não entra. Dá pra gente olhar, tá, gente? Eu sei até os segundos que vocês ficam na plataforma. Só que o fórum, às vezes você entra, só entrou, mas não fez nada. O fórum, pelo menos, é um jeito que eu sei que você
fez alguma coisa, porque você foi lá e respondeu. Então, a partir de agora, essa semana e a outra, não sei quanto tempo ele deixa de ficar, mas toda semana vai ter uma pergunta no fórum, onde você vai ter que responder ela. A pergunta é bem simples. É o que é física, a importância da física, tá? Semana que vem eu vou fazer uma pergunta mais envolvida com conteúdo, ok? Gente, obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês. Eu tô com muita saudade. Semana que vem a gente volta com velocidade média e o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, onde a gente vai pegar essas 3 fórmulas e jogar numa só. Tá bom? Vocês vão ver que as fórmulas elas vão se unificando, vão ficando cada vez mais coesas. Tá bom? Beijo. Beijo. Teve gente chegando para aula agora. Vai chegar para... Tchau, Diana. Tchau, gente. Alexandre chegou agora. Alexander, né? Avisa para ele que a aula chegou no final, gente. Alô, Diana. Beijo, amo vocês. Qualquer dúvida me chama no fórum, hein? Tchau, tchau. Tchau.